Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Vamos começar aqui nossa pré-aula de linguagem Zoom da semana 9, tá escrito aqui 9, que é sobre coesão no texto informativo. Na verdade, como a coesão no texto informativo é super ampla, super diversificada, a gente vai falar de coesão em geral. Quando a gente falou de coesão no texto narrativo, que foi uma aula de L2 dessa semana, na verdade, semana 8, aí eu apliquei muito mais especificamente os elementos coesivos a situações de enredo, retomada de personagens, mas na informação e na argumentação a coesão é muito parecida. A diferença é que na argumentação os elementos coesivos também são operadores de argumentação, então podem inserir contra-argumentos, etc. Na informação, geralmente tem o papel mais de relacionar partes do texto e dar sequência aos conteúdos, né? Então não é possível também trabalhar com essa ideia de ajuste na argumentação, como a gente vai ver na coesão do texto argumentativo. Então vamos começar. A gente vai usar boa parte do tempo nesse quadrinho aqui, porque ele traz tudo sobre coesão referencial e coesão sequencial. Primeiro, é muito bom a gente lembrar essa divisão entre coesão sequencial e coesão referencial. A coesão referencial é um tipo de coesão que faz referência entre as partes do texto. Deixa eu ver se essa fica melhor. Que faz referência entre as partes do texto. Então, tá aqui o elemento coesivo, certo? O elemento coesivo pode apontar para trás, retomando um referente, ou para frente, apontando como se fosse a antecipação do referente. Nessas possibilidades, é justamente quando você tem a distinção entre anáfora e catáfora. A anáfora acontece quando o elemento coesivo retoma um referente já apontado no texto. E a catáfora acontece quando o elemento coesivo se antecipa ao referente. Por exemplo, deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, dizer assim, o bom leitor questiona. Ponto. Ele duvida do que lê. Certo? Isso é bom, né? Claro. Então, pega esse pronome aqui. Ele tem ou não tem a função de apontar para algo que já aconteceu no texto? Que foi o quê? Esse leitor. Especificamente o bom leitor. Então, ele retoma esse bom leitor. É um processo de retomada do referente, ou seja, é um processo de coesão referencial anafórica. Do mesmo jeito, eu poderia escrever exatamente o contrário. Ó. Ele questiona o que lê. Ponto. O bom leitor usa a dúvida a seu favor. Então, se eu dissesse primeiro ele e depois o bom leitor, quem é o referente? Ele e o bom leitor. Veja, ele é uma palavra esvaziada de sentido, ela não tem uma carga semântica, ela só serve para apontar para algum outro sentido do texto. Então, quem tem sentido, quem é o referente aqui é esse leitor. Então, ele, que é o elemento coesivo, apareceu antes do próprio referente, ele se antecipou ao referente. Por isso, a gente diz que esse processo foi de coesão catafórica, certo? Coesão referencial catafórica. Observe que eu já usei, inclusive, uma das possibilidades, né, gramaticais de estabelecer essa coesão, que são os pronomes. Os pronomes são bastante úteis como elementos de referenciação. Pronomes pessoais, como foi o caso desse ele. Pronomes demonstrativos, como a gente faz muito no texto argumentativo, ó. Esse cenário, certo? Esqueça esse negócio aqui separado. Esse cenário, esse retoma uma ideia que já foi construída, certo? Inclusive, vale lembrar muito que esse é um dos critérios de diferenciação entre o esse e este. Tem muita gente que tem dúvida demais sobre a diferença de esse e este.
Tem mais de um critério, espacial, etc. Mas dentro da construção do texto argumentativo, o mais comum é você entender que esse é anafórico e este é catafórico. Certo? Então, por exemplo, insegurança. Ponto. O maior problema é esse ou este. Insegurança já apareceu, então esse elemento coesivo que está aqui vai ter função anafórica, você vai usar esse ou este? Esse. Agora, se você dissesse assim, ó, se você disser o maior problema é este, insegurança. O maior problema é este. 2 pontos, qual é? Insegurança. Certo? Então, esse elemento aqui não está catafórico? O que é que eu disse? Um dos critérios de diferenciação entre esse e este é a diferença entre anáfora e catáfora. Aqui no catafórico, eu vou usar o este, tá bom? Então, pronomes demonstrativos são muito usados em textos informativos e argumentativos. Além disso, a gente tem os pronomes possessivos. A gente vai ver aqui num texto que a gente vai ler a quantidade de vezes que se usou pronome possessivo para retomar um referente. E também pronome relativo. Vou mostrar aqui no texto mais à frente. Os advérbios são também formas de estabelecer coesão referencial. Por exemplo, Recife foi invadida por holandeses. Eita, holandeses é letra minúscula. Holandeses, certo? Ponto. Dependendo de onde foi o texto, mesmo, onde foi escrito, pode-se dizer, aqui a herança dessa troca é evidente. Ou se for escrito em outro lugar, lá a herança dessa troca é evidente. Lá ou aqui, ambos são advérbios de lugar, que são, nesse caso, usados para retomar Recife. Ou seja, são advérbios de lugar, nesse caso, que exercem coesão referencial anafórica. Ok? Além disso, a gente vai mostrar no texto aqui elipse e relações semânticas, que podem ser de sinonímia ou hiperonímia. E óbvio que uma maneira de retomar um referente é simplesmente a sua repetição, que a gente nem chama isso, na verdade, de coesão referencial, chama de recorrencial, mas isso não costuma ser dividido, né, diferenciado no ensino médio, certo? Então, basicamente, a coesão referencial é essa de retomada e antecipação de referentes. Já a coesão sequencial é aquela que ajuda um texto a progredir, a acrescentar ideias. No caso do argumentativo, acrescentar informações e argumentos. E no caso do texto informativo, acrescentar informações, certo? Então, por exemplo, o ministro anunciou uma mudança de protocolo porque, veja, esse porquê é a atribuição de uma explicação à mudança proposta pelo ministro. Então, isso não quer dizer que é um posicionamento do autor do texto, mas é uma explicação sobre um fato, certo? E é bastante útil para que o texto digamos assim, para que o texto progrida. Então, a coesão sequencial são aquelas relações sintático-semânticas, basicamente, que você estudou, certo? Na sua sétima série, eu acho, sétima série, e no primeiro ano do ensino médio. E ainda tem a coesão sequencial das orações substantivas, porque essas aqui são as coordenadas e as subordinadas adverbiais. As substantivas, basicamente, são, assim, mais frequentemente encadeadas por um que é esse que não vai ser, no caso, pronome relativo, mas que a gente chama de conjunção integrante, certo? O que das substantivas a gente considera conjunção integrante. Eu mostro também no texto um exemplo disso, certo? Então, basicamente, eu misturei algumas relações aqui, porque muitas provas não diferenciam, por exemplo,
causa e explicação, e eu coloquei como uma coisa só. Consequência e conclusão também podem estar muito próximas, né? A ideia de alternância, que pode ser expressa pelo ou pelo ora sem H. A ideia de adição, muito comumente expressa pelo i, pelo não só, mas também, que é importante lembrar. A ideia de oposição, que tanto pode ser adversativa como concessiva. Entre as adversativas, mas, porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto. E entre as concessivas, embora, né, apesar de, mesmo que, se bem que, enfim, são exemplos dessas concessivas, né? Então a ideia de oposição tanto pode ser das coordenadas adversativas quanto das subordinadas adverbiais concessivas. A maioria das provas não diferencia, certo? Então, o importante mesmo é você entender que o conectivo está relacionando duas ideias que são opostas uma à outra. A ideia de condição pode ser expressa muito frequentemente pelo se ou pelo caso, certo? A ideia de comparação varia muito, né? Porque pode ser de igualdade, como, tal qual, assim como, ou pode ser de superioridade ou inferioridade, mais do que, menos do que, também são casos de comparação. Conformidade é muito usada na informação, porque é quando você insere um discurso, segundo, conforme, de acordo com, então é bastante usada para citações, tá? Então, ó, lembra que na informação isso aqui é bastante útil. A finalidade é a atribuição de um objetivo prévio a uma determinada ação. Então, muito se usa o para que, ou só o para, tá? Para que ou para. A proporção, a gente vai dar uma olhada, é uma relação entre grandezas, quanto mais, quanto mais, menos. E tempo é uma relação muito diversificada. No dia seguinte, logo depois, né? Séculos atrás, tudo isso é ideia de tempo, certo? Vamos dar uma olhada nessas ocorrências aqui nos textos. No primeiro, eu vou falar mais de coesão referencial. A questão, tá aqui, ó, no entanto, é sobre coesão sequencial, mas vamos usar o texto para falar de coesão referencial. Vamos lá. A gente já leu esse texto, mas foi para fazer outra questão. Vamos lá? Algumas pessoas tornam-se heróis contra sua própria vontade. Esse sua aqui é um elemento de coesão referencial que retoma quem? Pessoas. Então, pronomes possessivos podem muito bem estabelecer essa coesão referencial. Lembre-se só de ter cuidado para evitar ambiguidades que às vezes acontecem quando a gente usa um pronome possessivo. Se refere a quem? Pessoas ou heróis? Nesse caso ficou meio fácil identificar que se trata de pessoas, mas às vezes pode causar muita confusão, então cuidado. Esse aqui, ó, pronome pessoal, retomando pessoas, pronome pessoal do caso reto, né? Mesmo que elas tenham ideias realmente ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais. Vamos lá, quem é que esse as retoma? Não é pessoas. Veja, mesmo que as pessoas tenham ideias realmente revolucionárias, não as reconhecem como tais. Não reconhecem as ideias como tais. Tais retoma quem? Revolucionárias. Não reconhecem que suas ideias são revolucionárias. Ou não acreditam no seu próprio potencial. Aí esse seu retoma pessoas novamente. Divididas entre enfrentar sua insegurança, de novo, pessoas. Expondo suas ideias, pessoas. A opinião dos outros, ou manter-se, as pessoas, na defensiva, elas preferem a segunda opção. Segunda opção é, no caso, ficarem caladas, ok? O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão. Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi, aqui, Copérnico, né? Esse ele aqui retoma o referente, nome próprio, Copérnico, o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo.
ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias, agora não retoma pessoas, retoma Copérnico, não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do universo. Esse quem também retoma Copérnico, tá? Motivado, aí ó, repetição da palavra universo, né? Motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, quem estava insatisfeito? Copérnico. O nome desse processo aqui é elipse, ou zeugma, tá? Na verdade, mais especificamente zeugma, mas se usa mais o termo elipse. As provas não costumam diferenciar elipse de zeugma. Então, em vez de colocar ele estava insatisfeito, né, você já tem aqui a omissão do termo. Com a falha do modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes. Esse que aqui retoma quem? É Copérnico? É o modelo? Na verdade, esse que retoma Ptolomeu. É o que a gente chama de pronome relativo. O pronome relativo, para você testar, o que pode ser um monte de coisa, mas quando ele é pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual. Então, o modelo de Ptolomeu, o qual aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes. Na verdade, aqui tanto faz retomar Ptolomeu ou modelo, que o sentido vai ser o mesmo, né? Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmo. Percebeu que aqui tem uma relação semântica entre cosmo e universo, porque já foram duas ocorrências de universo, então o autor do texto preferiu evitar uma repetição e usou um termo semanticamente equivalente, né, como um sinônimo, tá? Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse, já deu um respiro entre universo, 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 já tem cosmo, então já dá para trazer novamente a palavra universo. Como isso está dentro do campo semântico do texto, é impossível também evitar repetições. Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse às ideias platônicas, ele, que aqui no caso não retoma Ptolomeu e sim Copérnico, retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco 18 séculos antes. Esse 18 séculos antes aqui é uma ideia de tempo, né? Falando também um pouco de coesão sequencial. Aqui, vê, esse que retoma quem? É a doutrina do fogo central, né? É uma teoria aqui. Seu pensamento, o pensamento de quem? De Copérnico, reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas do seu tempo, do tempo dele, apenas para voltar ainda mais no passado. Esse ainda é uma ideia de ou intensidade ou acréscimo, né? Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Ele jamais poderia ter imaginado que, ao olhar para o passado, quando olhasse para o passado, tem uma relação também de tempo aqui que está reduzida, é uma oração reduzida, estaria criando uma nova visão cósmica que abriria portas para o futuro. Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou. Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias. Quem compôs esse pequeno trabalho aqui foi Copérnico. Novamente, a gente tem uma elipse, tá certo? Então, a gente usou aqui já relações semânticas de sinonímia, elipse, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes relativos, né? E repetição como formas de estabelecer coesão. Aqui, a gente vai focar nisso para poder desenvolver a questão. A questão é sobre esta frase aqui, Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou. Vamos para a questão, então, que ela vai falar sobre isso, tá? Em relação ao trecho que o sucede, o trecho sublinhado tem sentido de quê? É até bom a questão falar em relação ao trecho que o sucede, porque você entende que na coesão, nesse caso sequencial, uma relação que pode ser estabelecida por uma conjunção precisa ser analisada não só pela conjunção, mas pela observação das duas orações que essa conjunção medeia, certo? E talvez uma substituição, né, ajude você a ter mais segurança. Por exemplo,
Toda vez que tem uma conjunção que eu não conheço muito bem, eu vou lá tentando substituir. Um porquê funciona, ou um já que funciona. Se funcionar super bem, mantendo a ideia, aí eu entendo que essa conjunção desconhecida é causal ou explicativa, certo? Aqui, ó, tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, teria odiado a revolução que causou. Ele viveu o suficiente? Não. Mas se tivesse vivido, teria odiado. Então, na verdade, esse assim, ele odiou? Não, ele teria odiado se tivesse vivido. Para ele ter odiado, precisaria primeiramente ele ter vivido o suficiente para ter contato com a revolução que ele involuntariamente causaria, né, no futuro. Então, para ele ter odiado, existe uma condição que poderia ser expressa pelo se. Se tivesse vivido o suficiente, ele teria odiado. Qual é a relação? É a letra B, relação de condição, que poderia ter sido expressa pela palavra caso. Caso tivesse vivido o suficiente, teria odiado. Então, peraí, vamos dar uma olhada nas outras, beleza? A relação de consequência pode ser expressa da seguinte forma: estava tão nervoso que tremia. Nervoso demais, consequência, tremia. Tão que é um exemplo de uma relação, de uma locução conjuntiva que expressa uma relação de consequência. Uma conclusão pode ser expressa pelo portanto, por isso, certo? Logo, então. Uma concessão que eu falei lá na frente é um embora, apesar de. E a causa, meu Deus, muitas possibilidades. Já que, visto que, uma vez que, porque, pois, às vezes é só o que, né? Tem uma música que é: vem, que a sede de te amar me faz melhor. Vem, porque a sede de te amar me faz melhor. Foi só o que, né, que expressou essa ideia, tá certo? Então a resposta dessa questão é a letra B de bola. Questão 2. Uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamos-nos a ela. Então, ao interpretá-la, quando interpretamos, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços, dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e pensar. Numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, torna-se, deste modo, arte moderna. Veja que nessa questão você tem, estava só testando para ver se estava na caneta, você tem esse ao interpretá-la, é o seguinte: quando é que fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços, dotando uma obra de arte de significado? Quando a interpretamos. Esse ao é uma redução da oração aqui, que seria quando interpretamos. Ao interpretar é uma redução de quando interpretamos. Que relação é essa? Quando? É a relação de tempo, tá certo? Aqui já tem outra, ó. As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las. Porém, é uma relação de oposição. Certo? Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão. Aqui é uma relação de adição, ok? Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que o anterior. Mais do que? Que relação é essa? Comparação. Cada aspecto surge na sua própria altura, que não pode ser antecipada nem prolongada. Pronome relativo que retoma a altura. E, todavia, seu significado não está perdido, porque o significado de uma obra assume para uma geração posterior, o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores, né? Esse todavia aqui é uma oposição, né? Uma adversidade, e esse porque aqui é uma explicação, tá bom? Então, temos aqui vários exemplos de coesão sequencial. A questão está focando, na verdade, numa coesão aqui referencial e no que a gente chama de modalizador, que é uma palavra que dá intensidade maior ou menor, por exemplo, para algo que está sendo afirmado, né? Então, ele elastece um pouco o uso dos termos. Uma palavra, qualquer gênero de arte que
de fato nos afete, esse de fato modifica esse afete, porque não é afetar de maneira banal, é afetar de verdade, de fato. Torna-se deste modo arte moderna. Então veja, esse de fato aqui equivale a invariavelmente, com efeito, com segurança, possivelmente ou realmente. É que de fato nos afete, fato, realidade, realmente nos afete. É a melhor opção aqui de substituição. Torna-se deste modo, aí esse deste modo pode ser substituído por um portanto, né? Pode sim. Eu tinha dito até, não, tá certo. Então esse deste modo aqui pode ser substituído por um portanto, né? Então ele funciona não só retomando o que foi dito, mas acrescentando ao que foi dito uma relação de conclusão, né? Então, portanto, logo. E aí a gente tem aqui, ó, essas duas possibilidades de substituição válidas, portanto a resposta da questão é a letra A. Deste modo, a resposta da questão é a letra A. Questão 3 tem um texto grande, né, sobre a geração smartphone, que inclusive eu até já li, e a gente vai, ó, vamos lá, observar algumas ocorrências. A gente já viu, ó, uso de relação de adição, tá aqui, uso de relação de oposição, mas, por outro lado, oferecendo nova perspectiva ao texto. Aí, diz que os jovens da geração smartphone agem como se tivessem 15 anos, como se, tal qual, ou seja, uma comparação. Por conta disso, por causa disso, por isso, é uma conclusão ou uma consequência. O estudo mostrou ainda, além disso, é uma adição, que quanto mais tempo o jovem passa na frente do computador, maiores os níveis de infelicidade. Ou seja, quanto mais. Isso é uma relação de proporção, relação entre grandezas. Se ele passar ainda mais tempo, ele vai ficar ainda mais infeliz. Se ele começar a passar menos tempo, ele vai ficar menos infeliz, tá? O que me impressionou na pesquisa, blá, 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 blá. Vamos ver aqui. A questão vai focar nesse trecho, certo? Então vamos lá, olhar a questão e a gente volta para cá para interpretar. Ainda em relação ao texto e considerando o trecho mais ao mesmo tempo, trata-se de uma geração mais realista com o mercado de trabalho e mais disposta a trabalhar duro, o que Twenge vê como uma boa notícia para as empresas. Assinale a alternativa correta. A palavra mais pode ser substituída por além disso, sem prejuízo de sentido. Ó, me desculpa, mas eu não preciso nem voltar ao texto. O mais é uma relação de oposição. O além disso é uma relação de acréscimo, de adição. E aí funciona tanto como coesão sequencial quanto como coesão referencial. Porque progride, mas antes de progredir, retoma com o disso, né, com o pronome demonstrativo. Então, falso. Ser mais realista e mais disposta para trabalhar duro são características da geração smartphone. Tá aqui, né? Uma geração mais realista e mais disposta a trabalhar duro. Mas precisamos olhar para cá. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de uma geração sobre quem estamos falando anteriormente. A geração smartphone, segundo a pesquisa, a taxa de suicídio triplicou. Tudo isso é sobre essa geração smartphone. Então, o que se dizia aqui na letra B é verdade. Isso são características do elemento central de desenvolvimento desse texto, que é a geração smartphone. B, resposta correta, tá? C. As aspas em boa notícia para as empresas servem para indicar a fala do autor da notícia. Volta para cá. Tem aqui, né? Vê como boa notícia para as empresas. Não serve para indicar a fala do autor da notícia, pelo contrário, serve para indicar que isso foi uma fala dessa referência, desse discurso citado, que é dessa jornalista, cientista, eu nem lembro, que se chama Jean Twenge, certo? Então, na verdade, isso aqui é para dizer que não são palavras do autor do texto, é uma expressão já, né, pré-existente, de fora. Ser mais realista e mais disposta a trabalhar duro são características da geração millennial. Vamos lá, volta um pouquinho aqui no texto. A geração smartphone e está aqui, mas trata-se, retomando a geração smartphone, depois disso é que se falou da geração dos millennials. Eles não têm grandes expectativas como as que tinham os millennials, eles ainda é em relação à geração smartphone. Compara,
Eles estão mais preocupados em estar física e emocionalmente seguros, bebem menos e não gostam de riscos. Esse parágrafo aqui é de comparação entre a geração smartphone e os millennials, tá? Mas isso aqui é referência à geração smartphone e isso aqui também. Uma observação. Segundo o livro, por terem uma infância mais protegida, tem um crescimento mais lento. Isso aqui, ó, é uma relação de conformidade, segundo, de acordo com, conforme as ideias do livro, tá? Letra E diz assim: estar mais disposto a trabalhar duro tem sentido equivalente a ter grandes expectativas em relação ao mercado de trabalho. Bom, não é a mesma coisa, tá? Então, resposta da questão, B de bola. Questão 4. Esse texto é enorme e a gente já leu, graças a Deus. E, bom, para dizer a verdade, ele é super chato. Mas vamos lá para a questão. A questão foca no seguinte. Segundo o Comitê do Nobel, ao anunciar o prêmio em Estocolmo, Taylor é pioneiro na aplicação da psicologia ao comportamento em economia e em explicar como as pessoas tomam decisões econômicas. O segmento destacado em negrito, que é este, expressa uma relação de adição, acrescentando mais um aspecto do pioneirismo de Taylor. Ele é pioneiro nisso e nisso. Verdade, certo? Em duas coisas. Ele é pioneiro em duas coisas. Verdadeiro. Nesse contexto, a palavra pioneiro poderia ser substituída por precursor. Ele é precursor na aplicação, sim. Precursor em explicar isso. Sim, precursor e pioneiro poderiam ser substituídos aqui porque tem uma relação de equivalência semântica. Verdadeiro. No segmento empregado, o autor utiliza de modo equivocado a preposição em, visto que a palavra pioneiro não rege o complemento indireto com essa preposição. Sabemos que tanto verbos quanto nomes podem pedir complemento, né? O complemento de um verbo é verbal, o complemento de um nome é um complemento nominal. O complemento de um nome sempre é regido de preposição, tá? Os complementos nominais sempre são regidos de preposição. Então, vamos lá. Depende, claro, você precisa saber, claro, qual é a preposição. Quem é pioneiro em alguma coisa, né? Tá correto. A regência tá ok. Então, falso, o item 3. 4. O segmento em negrito introduz, por meio do conector I, uma reformulação do que foi dito anteriormente, porém com outras palavras. Quem faz essa reformulação com outras palavras, essa paráfrase, é o ou seja, que pode ser uma reformulação, ou o isto é, né? Que pode servir como conclusão ou como reformulação. Falso, né? 5. A expressão segundo o Comitê do Nobel registra em discurso indireto a fala do comitê que anunciou o prêmio Estocolmo. O discurso indireto é aquele em que o autor adapta as palavras de alguém para a sua própria voz. O autor adapta o discurso de alguém para o seu próprio texto. E o discurso direto é aquele em que o autor reproduz integralmente, sem modificar nadinha, o discurso de alguém. Vamos olhar se é direto ou indireto, né? Tem aqui, né? A própria questão. Segundo o Comitê do Nobel, ao anunciar o prêmio Estocolmo, Taylor é pioneiro. Bom, aqui são realmente as palavras do próprio autor do texto, né? Isso foi um discurso indireto. Verdade, o item 5. Cadê ele? Aqui. Verdadeiro. Certo? Ficamos com 1, 2 e 5. E a resposta da questão é a letra E. Ok? Questão 5 também tem um texto bem grande que a gente já leu. E a questão foca nesse trecho aqui, ó. A fatura de cartão de crédito usualmente apresenta o valor mínimo a se pagar. E isso acaba levando ao incentivo de pagar apenas esse mínimo. Certo? Vamos lá. E isso acaba levando ao incentivo de pagar apenas esse mínimo. O pronome isso retoma o quê? Bom, vamos voltar, né? A fatura de cartão de crédito usualmente apresenta o valor mínimo a se pagar. E isso leva as pessoas a pagarem apenas esse mínimo. O que é que leva as pessoas a pagarem o mínimo? É o fato de a fatura apresentar esse valor mínimo.
é uma tentação, né, para as pessoas ficar com mais dinheiro na mão e pagar pouco, sem perceber que depois vai ter que pagar muito mais, tá? Então, o que leva ao incentivo de pagar o mínimo é justamente o fato de ter a possibilidade, a oferta do pagamento mínimo, né? Então, isso retoma o quê? O que acaba levando é o fato de apresentar o valor mínimo a pagar, sim, é esse fato. É fazer com que os consumidores economizem juros? Não, isso é posterior. Colocar a fatura inteira em débito automático? Isso foi o que o texto propôs como solução, na verdade, tá? Uma forma simples para economizar seria colocar a fatura inteira em débito automático. E isso retoma o que já foi dito, é anafórico, né? Então, falso. Teria que ter trabalho para pagar menos. Isso é a explicação para dizer por que colocar em débito automático é bom. Ou pagar o valor inteiro, que também não é uma referência ao que acaba nos levando a pagar o mínimo. A resposta da questão 5 é a letra A. Essa questão é sobre coesão anafórica e sobre a identificação do referente do pronome demonstrativo isso, que não retoma uma palavra, mas sim uma ideia, tá bom? Beijo para vocês, gente. Boa semana. Tchau.